Agora, né, nesse mundo novo que se inicia, ou ainda nesta fase de transição, que nós estamos vivendo numa fase de transição, nós temos que ter propósito. Porque é o propósito que faz a gente viver, a gente ir, né, para um objetivo que a gente quer. Porque fazer logo a diferenciação aqui, né? Propósito não é meta, propósito não é objetivo. Propósito é algo muito maior, né? Porque o objetivo a gente tem daqui para um mês, uma meta a gente tem daqui para um mês, daqui para 3 meses a gente faz metas. Objetivo a gente tem para daqui a 1 ano, né? Daqui a 2 anos, vamos colocar um objetivo para isso. Propósito é um propósito que pode ser para a vida toda, é um propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? É isso que a gente vai conversar um pouco sobre propósito. Então, o propósito ele é mais abrangente. Eu estava lendo hoje uma historinha muito interessante que mandaram para mim, que é de um menino, né? Lá na Raia, o nome dele, no Canadá. Ele fez aos 6 anos de idade, ele fez uma pergunta para a professora, né? A professora estava falando, e ele perguntou como viviam as crianças da África, né? Como eram as águas da África, se eles brincavam com água. A professora disse para ele que as crianças morriam de sede, nem água para beber tinham. Um menino de 6 anos ficou muito tocado com isso. Por quê? Muito comovido, porque ele toma água, para ele tomar água é só ele abrir a torneira, né? Ele brinca com água, então água para ele era uma coisa muito fácil. E aí ele ficou muito comovido com essa história. E aí ele ficou, disse, mas por que eles não tomam água? Porque a água lá tem que ser de poço, e não tem quem fure um poço. Né, onde eles moram, é tudo muito seco, tem que furar. Por que não fura o poço? Porque é caro, eles não têm. Quanto custa? Ele indagando a professora. Quanto custa esse poço? Ela disse $70. Ah, tá. Aí essa criança correu e foi pedir, né, quando chegou em casa, $70 para a mãe. Mas veja como são os outros países, né, esses países mais desenvolvidos. A mãe não deu os $70 para ele. Ela perguntou para que ele queria, disse, não, para poder furar um poço para as crianças da África beber água. Não. Ela disse, olha, meu filho, você precisa, tudo bem, é muito bonito isso que você está fazendo, mas os seus $70 você precisa ganhar seus $70 para você ajudar. Então, assim é muito fácil. Então, ganhe seus $70. É o seguinte, aí deu um monte de coisas para ele fazer e foi remunerando ele. Para ele aprender a ganhar os $70 dele, já que ele queria os $70. E aí ela foi remunerando. E quando ele teve os $70, ele foi levar para a professora disse, mas não é para mim, você tem que levar para a ONG. Aí disse onde era a ONG, ele foi para a ONG com os $70, dá os $70 para abrir um poço lá na África, em Uganda. E aí a ONG disse, mas um poço para abrir custa $2.000. E não $70. Ele aí voltou, mas $2.000, não foi, começou a agitar as pessoas, porque precisava dos $2.000 para abrir o poço de água para as crianças da África. E aí as pessoas, os vizinhos, os amigos deles, tão comovidos com isso, começaram a ajudar. E ele conseguiu os $2.000. Foi na ONG e levou os $2.000. E abriram um poço lá em Uganda, perto de uma escola, né, e fizeram o poço de água com o dinheiro do menino. A partir daí, ele começou a escrever. Ele foi crescendo e começou a se corresponder com um menino da África. Tá? Quando foi em 1999, né, mais ou menos, aí ele já estava bem maior, ele foi na África. Quando foi na África, fizeram um corredor e ele passava pelo corredor e todo mundo aplaudindo ele, chamando ele pelo nome. As pessoas sabem meu nome aqui. Aí disseram, a 100 quilômetros daqui, todo mundo, no raio de 100 quilômetros, todo mundo sabe o seu nome. Resultado disso, ele abriu uma ONG, ele foi para a África e já perfurou, deixa eu ver se eu tenho um número aqui, diversos poços, né?
começou a trabalhar com a educação dos nativos, né? E hoje ele está na África sendo um dos maiores educadores, com muitos, de crianças mesmo abandonadas, de poços, muitos poços de água, e também ele, do mundo inteiro, ele consegue alimentos para alimentar essas pessoas. Por que eu estou contando essa história aqui no nosso início? Porque isto é propósito. Isto é propósito. Então, propósito, ele vai muito além de um objetivo. Então, ele tem um trabalho muito grande, muito amplo. E por isso, Tânia, eu vou passar a palavra para você, para que você fale um pouco mais sobre propósito. Essa história foi apenas para exemplificar, tá certo? Para contextualizar o que é um propósito. Eu acho essa história muito interessante. Tânia. Muito bem ilustrada, Alfredo. Muito boa a ilustração. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de todos vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. É uma live que foi feita a pedido, né? E nós vamos ter uma diferenciação entre objetivos e propósito, não é? O objetivo é o que você quer conquistar, né? O propósito é o porquê você quer conquistar, né? Para que você quer conquistar. Então, é muito importante que a gente tenha essa diferenciação, né? Segundo o dicionário, o que é que nós temos? Nós temos que propósito é quando você tem uma vontade de realizar, né? Quando você quer realizar. Isso é um propósito. Os meios, as formas, você vai adquirindo de acordo com os seus valores. Por quê? Porque propósito tem a ver com essência, tem a ver com os seus valores individuais. Esse caso muito bem ilustrado que você colocou, o garoto se sentiu sensibilizado porque os outros não tomavam água. E ele tinha água em abundância. Olha o valor dele, né? De solidariedade. A solidariedade era um valor muito forte dentro dele. E daí, ele criou vários objetivos para atender a esse propósito. Então, essa diferença é muito importante. É muito importante que tenhamos, principalmente agora, nesse momento, em que muitos de nós estamos perguntando o que vai acontecer. O que será de cada um de nós depois que passar essa onda desta pandemia? Claro que sabemos que ela não vai passar de uma hora para outra, mas quando começarmos a afrouxar um pouco mais o isolamento social, como nós vamos seguir isso, gente? O que vai continuar nos guiando, a nossa guiança, são os nossos propósitos de vida, não resta a menor dúvida.